Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Vencendo Concursos e você, claro, está curtindo aí as aulas sobre Conhecendo o IBGE. Bom, nessa aula nós vamos tratar sobre o sigilo das informações, que é o capítulo 6 da apostila que a FGV disponibilizou para nós, ok? Bom, vale lembrar para você também que o capítulo 6 é o último capítulo, então, consequentemente, é a nossa última aula aí voltada à teoria sobre Conhecendo o IBGE. Bom, vamos lá, vamos começar, né? A introdução desse capítulo, ele vai falar sobre a Lei 5.534 de 1968. Essa lei, na verdade, pessoal, ela vai tratar do quê? De duas coisas muito importantes. Primeira, a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas. Como você pode ver aqui, ó, a Lei 5.534 dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas, tá? Então, veja, a partir dessa lei, as pessoas foram, evidentemente, né, obrigadas a prestar informação para o IBGE. E, claro, qual é o intuito, na verdade, de prestar essa informação ao IBGE? É porque, na verdade, o governo ele tem um plano nacional de estatística, um plano nacional de estatística voltado à política pública, à implementação de muitas coisas, tanto na área para o Estado, a União, para o município também, ok? Ou seja, é importante mesmo que as pessoas repassem as informações. E, evidentemente, que é normal que as pessoas tenham receio de repassar informações, medo de repassar informações por N motivos, né? E negócio de censo é milenar, né? A vida inteira acontece o censo e muitas vezes os governos aproveitavam dessas informações para arrancar um pouco mais da população, ok? Se a gente pegar lá no histórico, nos primórdios, né, quando o mundo se iniciou, tá certo? Agora, hoje a gente tem que pensar o seguinte, que na verdade se pega informação para política pública, evidentemente. Só que em 68 nós estávamos aí em pleno regime militar e claro que as pessoas mais ainda tinham medo de repassar informação, por isso a lei obrigando as pessoas a prestar informações aí estatísticas, ok? Mas eu falei para você que no caso dessa lei ela tem um outro objetivo, que é o seguinte: além da obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas, essa lei também assegura o caráter sigiloso das informações prestadas ao IBGE. Ou seja, você repassar uma informação e o IBGE desagregar essa informação, ou seja, aquele dado estatístico da pessoa em si, você no caso. Por quê? Porque aí pode ferir a sua vida privada, a honra, a intimidade, entre outras coisas, né? Então ele garante o caráter sigiloso das informações prestadas ao IBGE. Então significa dizer que o IBGE não vai repassar de quem realmente veio aquela informação. É um dado estatístico necessário, mas não com nome, identificação da pessoa. Vai, na verdade, qual que é o intuito aí? Desidentificar, essa palavra mesmo que eu falei para vocês, ok? O texto do artigo 1º estabelece que toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar informações solicitadas pelo IBGE, visando exatamente o plano que eu falei para você, né? O Plano Nacional de Estatística, tá? Ó, pessoa natural, pessoa jurídica. Então, é claro, pessoal, que nós podemos levar em consideração o que aqui, ó? Pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser de direito público ou privado. Pode ser a iniciativa privada ou pode ser, por exemplo, um município, tá? Uma autarquia, ok? Beleza? O próprio estado. E só que essas pessoas vão estar sob a jurisdição da lei. Isso significa, pessoal, que abrange, evidentemente, estrangeiros, tá? E empresas estrangeiras também. A partir do momento que esteja sob a jurisdição da lei, é obrigada a prestar informações para o IBGE, para que o IBGE possa, dessa forma, executar aí o seu plano nacional de estatística. Não o IBGE em si, mas a política pública e o governo, ok? Além disso, o parágrafo único desta
mesma lei oferece garantias de que as informações prestadas terão caráter sigiloso e serão usadas exclusivamente para fins estatísticos. Porque, como eu falei para você, as pessoas têm medo, receio de repassar a informação, tá certo? Vamos lá. Vale destacar, guarda isso, é importante, hein, gente, que a confidencialidade é o sexto dos princípios fundamentais das estatísticas oficiais, estabelecido pela Comissão de Estatística Nacional, das Nações Unidas em 1994. Pessoal, numa dessas aulas aí, nós discutimos sobre isso, sobre os princípios fundamentais das estatísticas oficiais. E um deles que nós comentamos foi a confidencialidade. E ele dá um destaque aqui da confidencialidade. Por quê? Porque nós estamos no capítulo 6 e o capítulo 6 trata sobre o sigilo das informações, ok? E a confidencialidade é o princípio número 4, olha só, gente, do Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE. Lembra que tem esse código aí, de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE? Então, no Código de Boas Práticas, ele é o número 4, tá bom? Informaçãozinha importante, interessante para você guardar, tá bom? Bom, estão associados aí 7 indicadores de boas práticas a serem seguidos através do princípio da confidencialidade. As pesquisas estatísticas realizadas pelo IBGE envolvem uma quantidade grande de pessoas em seu planejamento e execução. A estrutura organizacional do IBGE, distribuída no território brasileiro, por si só já aponta a necessidade de estabelecer não só o controle de operação e treinamento de todos os agentes envolvidos, como também de conscientização sobre a importância da questão do sigilo das informações individuais coletadas durante a operação de campo e durante todo o processo de apuração, análise e divulgação dos resultados. Bom, gente, é o seguinte, né? A gente precisa entender que quando as pessoas passam num concurso aí do IBGE, elas vão ter treinamento, e dentro desse treinamento vai ser bem rígido aí, muita conversa sobre o sigilo, inclusive você tem que assinar um termo de compromisso, tá bom? Que você simplesmente não vai soltar essa informação que você tem por aí, ok? Vamos lá. Assim, a questão do sigilo das informações deve estar presente nos instrumentos de coleta, olha lá, ó, nos instrumentos de coleta, que compreendem os manuais de instrução e os questionários, nos treinamentos, como eu já havia dito, né, operacionais, na definição dos procedimentos de segurança adotados para transmissão e armazenamento dos dados, ou seja, ter um meio, uma forma, um método adequado de assegurar aquela informação, de resguardar, ok? Na contratação de pessoal, ou seja, pessoas que vão assinar aí o termo de compromisso, conforme eu já havia dito, né? E termo de responsabilidade. Na divulgação da legislação existente relacionada com o sigilo das informações, com o sigilo, e nas diversas formas de divulgação de resultados, ok? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração o quê? O sigilo das informações. Este conteúdo aborda apenas as questões relacionadas ao sigilo na divulgação de resultados. O IBGE divulga os resultados de suas pesquisas por meio de diversas formas, valendo destacar as descritas a seguir. Olha só, gente, o IBGE ele divulga as suas pesquisas através da publicação impressa. Publicação impressa é a publicação, né, editorial em papel, produto em papel, elaborado segundo padrões e especificações de identidade visual estabelecidos na linha do projeto editorial do IBGE, ou seja, com autenticidade, ok? E toda publicação impressa é acompanhada de uma publicação digital em formato PDF e pode ser acessada também no portal do IBGE na internet. Mas além da publicação impressa, também temos aí a publicação digital, que é um produto editorial em CD-ROM ou DVD, ou outros suportes digitais, elaborado também segundo padrões e especificações de identidade visual estabelecidos nas linhas do projeto editorial do IBGE. E o arquivo online, arquivo disponibilizado no portal do IBGE na internet, que não é objeto de padrões e especificações de identidade visual estabelecidos na linha do projeto editorial do IBGE. Pessoal, toma cuidado com isso, viu? Olha só, você percebeu
que a publicação impressa e a publicação digital é elaborado segundo padrões e especificações de identidade visual do IBGE, já o arquivo online não é objeto de padrões e especificações de identidade visual. Isso aqui pode ser uma questãozinha de prova, hein? Tranquilamente. Vamos lá. E o banco de dados, coleção de dados interligados e organizados, disponibilizado para consulta no portal do IBGE na internet, ok? Bom, nós temos também o arquivo de microdados, arquivo que contém as variáveis investigadas em uma operação estatística para cada informante, ou seja, para cada questionário. Os microdados constituem a informação mais desagregada possível de uma operação estatística. O IBGE ele disponibiliza em seu portal na internet para download gratuito. Olha só, os microdados, você pode fazer um download gratuito, tá bom? Os arquivos de microdados de pesquisas domiciliares por amostragem probabilística. Então, é possível a gente conseguir as informações gratuitamente por amostragem probabilística, incluindo a investigação do questionário da amostra do censo demográfico e outros tipos de pesquisa que investigam empresas ou outros tipos de estabelecimentos. Só tem seus arquivos de microdados disponibilizados após avaliação, claro, do risco de revelação de dados individuais para não ferir os princípios da confidencialidade. Então, é claro que primeiro é estudado, verificado se existe algum risco, né? Antes mesmo de, claro, estar sendo divulgado, ok? Publicações impressas ou digitais geralmente apresentam dados tabulados, ou seja, com algum grau de agregação, tá? A informação agregada a uma parte, né, de identificação. Por outro lado, arquivos online, bancos de dados e arquivos de microdados contêm informações individualizadas e necessitam cuidados especiais relacionados com o sigilo das informações antes de serem divulgados. A agregação aí no caso, pessoal, só para deixar mais claro aí, vai ser uma ideia do quê? Que está agregado a uma informação mais genérica aí, tá? E os microdados, arquivo online e banco de dados já não, são mais individualizados, então tem que ter um cuidado maior. O tratamento da confidencialidade em dados tabulados e nos arquivos de microdados tem diferentes graus de complexidade dependendo da unidade de investigação da pesquisa, tá? Então tem um grau aí de complexidade diferente. Censos demográficos e pesquisas domiciliares, cuja unidade de investigação, domicílio dos seus moradores, tende a ser mais homogênea, apresentam riscos de revelação mais baixos, quando comparados às pesquisas econômicas, cujas unidades de investigação, empresas e estabelecimentos agropecuários, por exemplo, apresentam características com distribuições bastante assimétricas que facilitam a identificação. Então, assim, é mais homogêneo, né? Uma pesquisa domiciliar, mais parecida, assim, ir na casa das pessoas, puxar dados, do que você investigar uma empresa, uma organização, ou até mesmo na área agropecuária, tudo bem? A identificação de um informante pode ocorrer de 3 situações. Quando ele é diretamente identificado em um arquivo, chamada de identificação direta. Quando uma informação sensível sobre o informante é revelada por meio de um arquivo liberado, identificação por atributo. Ou ainda, quando o dado liberado torna possível determinar o valor de uma característica de um informante de modo mais preciso do que seria possível obter por qualquer outro meio, identificação por inferência. Tudo bem? Assim, não basta disseminar arquivos com registros anônimos, no caso de arquivos de microdados. As formas de proteção dos informantes podem ser efetivadas por restrição de dados, a restrição do volume de informação liberado em tabelas ou arquivos, restrição de acesso, introdução de condições para o uso dos dados ou alguma combinação desses procedimentos. Assim, o tratamento utilizado para garantir o sigilo das informações individualizadas deve ser definido para cada uma dessas formas, em cada caso, em cada resultado específico de uma dada pesquisa. Além disso, a informação sobre o tratamento adotado deve acompanhar a divulgação dos resultados, geralmente por meio de normas técnicas, ok? Acesso especial.
Além das formas de divulgação de resultados acima descritos, o IBGE possui um serviço de acesso a microdados não desidentificados, desidentificados, para permitir a realização de estudos específicos, como, por exemplo, o ajuste de modelos estatísticos. São duas as situações previstas: o acesso aos dados por servidores do IBGE, então quando o servidor, ele faz o seu login lá, em programas de pós-graduação, ou acesso por parte de pesquisadores externos. Aí a pessoa vai ter que se identificar, Essas situações possuem regulamentações próprias e estão descritas a seguir. Olha só, aqui ele traz o conceito de desidentificar. Olha só que interessante, é retirar a identificação de algo ou alguém. Assim, microdados não desidentificados são dados individuais aos quais estão associadas variáveis identificadoras, como, por exemplo, o número do CNPJ ou o número, claro, do CPF, que aí você está identificando. Então, nesses casos, onde as pessoas vão acessar, no caso aí os servidores vão acessar os programas, do IBGE, evidentemente, vai ter ali a não desidentificação, ou pesquisadores externos também, sejam empresas, pessoas físicas, também nós vamos ter a não desidentificação, ok? Vamos lá. E as normas de serviço da diretoria de pesquisa. Redita a norma de serviço da diretoria de pesquisa, que regulamenta o acesso a dados individualizados não desidentificados para o uso em programas de pós-graduação por servidores do IBGE. A norma de serviço está disponível na intranet da diretoria de pesquisas, mas o artigo que trata da questão do sigilo das informações está reproduzido logo a seguir. Artigo 5º. Por força de lei, os servidores do IBGE estão submetidos às normas de confidencialidade. Porém, além disso, devem assinar termo de compromisso específico para o acesso a dados individualizados, que ficará sob a guarda da unidade de diretoria de pesquisas responsável pela pesquisa, ok? A íntegra do modelo desse termo de compromisso também está disponível na intranet na diretoria de pesquisas, mas as duas cláusulas que tratam diretamente da questão do sigilo estão reproduzidas a seguir. Termo de compromisso tendo por objeto a concessão de arquivos de microdados para uso exclusivo na elaboração da sua dissertação, tese ou monografia. Cláusula 2ª. O compromitente obriga-se a observar e guardar em toda a sua extensão a confidencialidade das informações individualizadas a que tiver acesso. Cláusula 3ª. O compromitente se compromete a não repassar, comercializar, divulgar ou transferir a terceiros as informações objeto da cláusula 1ª de qualquer forma que possa violar a confidencialidade mencionada na cláusula 2ª. Ou seja, se você tiver acesso a uma informação, individual, a uma informação de uma pessoa, a uma informação aí que está dentro da confidencialidade, você tem que vai assinar esse termo de compromisso, se comprometendo, claro, a não repassar, evidentemente. Serviço de acesso a dados não desidentificados, usuários externos. A sala de acesso a dados restritos, localizada nas dependências do Centro de Documentação e Disseminação de Informações no Rio de Janeiro, foi estabelecida a partir de 2003, com o aumento da demanda por acesso aos microdados de pesquisas econômicas. Na avaliação do IBGE, os riscos de revelação das pesquisas econômicas são significativamente maiores do que das pesquisas domiciliares. Interessante, Teminha de prova aí, viu? Cuidado. Foi criado, então, um comitê de avaliação de acesso a microdados não desidentificados, que analisa os projetos de pesquisa que solicitam acesso aos microdados das pesquisas econômicas e, mais recentemente, as informações do Censo Agropecuário de 2006. Na sala de acesso é disponibilizado também acesso à base de dados do conjunto Universo do Censo Demográfico, ou seja, as variáveis investigadas pelo questionário básico em toda a população. Também é permitida a geração de cadastros para fins estatísticos a partir do cadastro central de empresas do IBGE. As bases de dados têm o identificador da empresa criptografado, ok? Os projetos de pesquisa que são submetidos devem ter fins estatísticos e o acesso se restringe à elaboração de modelos estatísticos. A geração de tabulações especiais a partir das bases econômicas só é permitida se houver a utilização de bases externas. A utilização de bases externas
é permitida, desde que justificada no projeto. O custo de utilização da sala de acesso é estimado pelo IBGE e informado ao pesquisador, ok? Os procedimentos a serem seguidos pelos usuários externos relacionados com o serviço de acesso a dados não desidentificados estão definidos na página da intranet na diretoria de pesquisas e em outros requisitos. Especifica a necessidade de assinatura de um termo de compromisso. A gente já falou tanto nisso, né? A resolução do Conselho Diretor que cria o Comitê de Avaliação de Acesso a Microdados Não Desidentificados. A norma de serviços que estabelece os objetivos das salas de acesso a dados restritos à íntegra do modelo desse. Termos de compromisso estão disponíveis na intranet da diretoria de pesquisas, mas o seu item 1, que trata diretamente da questão do sigilo, está reproduzido a seguir. Olha lá, o termo de compromisso tendo por objeto o acesso a dados não desidentificados. O comprometente declara que preservará o sigilo das informações estatísticas ao acessar os microdados não desidentificados das pesquisas para gerar informações não identificadas de relevante interesse acadêmico, conforme projeto, nome do projeto aprovado pelo IBGE, tendo como número de processo. Então veja, pessoal, tanto os servidores, né, como os pesquisadores externos, eles vão estar, na verdade, comprometidos a não repassar as informações que eles têm, né, que eles conseguiram aí de alguma forma por usar o sistema, tudo bem? E vale destacar que os usuários só têm acesso a bases de dados não desidentificadas enquanto estão trabalhando aí, né? E ao final do trabalho, os resultados do projeto são avaliados pela área técnica antes de serem entregues ao usuário. Vamos lá. Para terminar, grupo de trabalho sobre sigilo de informações em grades estatística. Em 2013, a portaria da Presidência, número 485, de 6 de dezembro de 2013, criou o grupo de trabalho sobre sigilo das informações em grades estatísticas, encarregado de desenvolver estudos e procedimentos que possibilitem manter o sigilo das informações individualizadas na disseminação de dados através de grades estatísticas, isto é, para pequenas porções do território denominadas grades. A referida portaria também designa os servidores que compõem o grupo de trabalho constituído por representantes das diretorias, aí, dos centros de documentações e assim vai. Por definição, uma grade estatística é uma estrutura espacial arbitrária e hierárquica composta por células regulares e utilizadas para disseminar dados estatísticos agregados. Uma grade estatística deve apresentar as seguintes características: independência de limites políticos e administrativos, o que viabiliza a comparabilidade espacial; pequena dimensão, o que permite a composição de recortes espaciais; estrutura de dados no formato vetorial matricial; estrutura hierárquica, o que permite análises multi-escala; distribuição regular, trazendo eficiência computacional; e ser inalterável ao longo do tempo, o que viabiliza a comparabilidade temporal. O texto a seguir foi extraído do relatório preparado pelo grupo de trabalho, que pode ser encontrado na página da intranet na diretoria de pesquisas. Por oferecer um maior detalhamento, as grades regulares estatísticas aumentam as chances de uma quebra de sigilo, dados associados às coordenadas geográficas que quebram o sigilo por definição. A utilização de dados geoespaciais juntamente com tecnologias afins permite aos pesquisadores e tomadores de decisão entender melhor as relações dinâmicas entre os fatores críticos para a pesquisa em muitas áreas. Desenvolvimentos em sensoriamento remoto e tecnologia de computação têm melhorado a resolução dos dados geoespaciais e facilitado a integração destes dados com outros, oferecendo uma maior capacidade de análise das informações. Na medida em que os dados são espacialmente precisos, existe um aumento correspondente no risco de identificação das pessoas ou organizações para os quais os dados se aplicam. Com a identificação, há o risco de vários tipos de danos para aqueles identificados, além da quebra do compromisso de confidencialidade assumido para a obtenção dos dados. Uma vez entendidos os benefícios e riscos do uso de dados geoespaciais em combinação com informações individuais, há a necessidade de desenvolver e implementar medidas adequadas para minimizar
a divulgação de dados confidenciais e maximizar a utilização de dados geoespaciais, ok? O relatório contém recomendações discutidas no Conselho Diretor, que apontou algumas definições, né, de curto prazo e a constatação da necessidade e de dar continuidade aos estudos sobre tratamento da confidencialidade em divulgações geoespaciais para, por exemplo, considerar o problema da diferenciação que surge envolvendo grade e setor censitário na divulgação de resultados para a próxima operação censitária, e isso implica a necessidade de decisão conjunta de quais variáveis divulgar na base de informações agregadas por setor censitário e por grade, bem como os correspondentes procedimentos de desidentificação, ok? Legal, pessoal, assim nós finalizamos mais uma aula aqui do Conhecendo o IBGE, inclusive a nossa última aula aí teórica. Eu pretendo aí nos próximos dias gravar mais uma aula só com questões, tá bom? Um simulado aí para você visualizar como que essas informações todas que nós tivemos podem cair em prova. Então, se você está me acompanhando, continue me acompanhando aí nos próximos dias, talvez daqui um dia, 2 ou 3 aí, espero já esteja aí no ar um simulado com questões sobre o IBGE. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!